Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique e esse é o episódio número 37. Quem diria que chegaremos tão longe? Do podcast do blog Aparelho Elétrico. Bora ligar o aparelho. Tô sentindo, assim, algumas pessoas que parece que eles são um empregado independente, não é um empreendedor independente. Abriu a porta do meu carro. E aí ela começou a falar e eu fiz assim, apontei pro microfone. Aí ela fez uma cara tipo, ai meu Deus, começou a gravar. E assim, a gente tá... Então tá, pessoal, apresentando aqui as participantes dessa edição, direto do Adoro Home Office, a jornalista Márcia Breda. Tudo bom, Márcia? Tudo jóia, tudo ótimo. Muito bom estar aqui de volta. E aqui com a gente também, lá da Pronóia Tradutória e Mulheres que Escrevem, a tradutora Carolina Valiter. Tudo bom, Carol? Tudo ótimo, Henrique. Muito bom estar aqui de volta para mais um podcast. Adoro. E hoje o assunto aqui é home office, os desafios de trabalhar em casa. Já vamos lá, mas antes deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico. Você já faz parte da Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico? Não? Então ajude o Aparelho Elétrico a sobreviver e a continuar publicando conteúdo relevante. Você pode apoiar com R$1 por mês, mas contribuindo com 5 por mês você já tem acesso ao nosso grupo secreto no Facebook e também a outras recompensas. Para saber mais é só acessar aparelhoelétrico.com/seja da liga. Não perca nossas atualizações, o algoritmo do Facebook está cada vez pior, então cadastra teu e-mail na newsletter do Aparelho Elétrico. É só acessar aparelhoelétrico.com e clicar no botão verde no topo do site. Assim é garantido que você vai ficar sabendo quando sair conteúdo novo e você ainda recebe na faixa uma cópia do e-book O Incrível Manual do Freelancer Moderno. E aquele abraço pro Rogério Gonçalves, pro Tainan Nadu, pro Márcio Dias, Fábio Sardinha e Manuela, que passaram lá no iTunes e deixaram 5 estrelas pra gente. Se você ainda não fez isso, por favor, faça. Abra o seu iTunes ou seu aplicativo favorito e avalie o Aparelho Elétrico com 5 estrelas. Isso é muito, muito importante, porque ajuda a gente na divulgação do podcast. Dito isso, iniciamos aqui os comentários. Lembrando que se você quer que seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse podcast, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse podcast e faz o teu comentário. Isso aumenta as chances de ele ser um dos mais votados, então a gente lê ele aqui. E se você não quer comentar, passa lá mesmo assim. Pega algumas dicas com a galera que tá comentando e vota nos comentários que você mais curtiu. Votar, que eu digo, é dar aquele cliquezinho, né, que tem o up ali no Discuss, e aí você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. E o assunto do podcast anterior foi freelancer na capital versus freelancer no interior. Tava aqui a Dani Lima representando o freelancer no interior e o Vinícius Campos, o freelancer da capital. E quem ranqueou alto nos comentários foi o Renan Bonin. Ótimo episódio, pessoal. Sempre com importantes ponderações. Darei um pouco da minha visão como um designer que vive no interior. Moro em Vinhedo, interior de São Paulo, e posso dizer que aqui era tudo mato. Tudo mato, entre aspas. Quando eu era criança, existe até uma figura pública que é o cara que foi de charrete no McDonald's. Segue a foto para os desacreditados. E de fato, a foto tá aqui no no post do blog aí. Quem quiser conferir, tem uma foto ali do cara chegando de charrete no McDonald's. Tem um cara do lado da charrete e um em cima, acredito eu. Não, é curioso, é no mínimo curioso, cara. Você quer dar uma olhada na foto, tá lá no post do blog. E a gente segue aqui o comentário do Renan Bonin. Acredito que a escolha de viver no interior ou capital para um freelancer é muito pessoal. Eu não trocaria a calmaria de poder ouvir o canto dos pássaros da minha rede pela agitação da cidade grande. Mas tenho amigos que não suportam a quietude. Eu sou um cara que não... Pois é. Mas vamos lá. Ao meu ver, morar em um lugar que me é agradável tem um impacto financeiro
financeiro maior que morar em uma cidade onde, dizem as lendas, as oportunidades são maiores. De nada me adiantaria ganhar mais no começo e alguns meses depois não estar satisfeito com a cidade e ver minha produtividade ruir. Tá certo, cara, né? Tipo, tu não pode... É uma questão de perfil, né, cara? Morar na capital e no interior tem que ter o perfil pras duas coisas, né? Eu morei muito tempo no interior e eu tinha uma insatisfação, queria ir pra capital, mas ao mesmo tempo eu tinha um certo receio da capital, eu achava que era muito agito. Eu fui aos poucos, né? Primeiro eu morei em Florianópolis, que já é uma capital, mas não é tão grande, depois eu vim pra Porto Alegre. Então eu consegui fazer isso gradativo, né? Não sofri nesse processo, digamos assim. E hoje eu não penso em morar em cidade do interior, a menos que seja uma cidade no litoral. Aí sim, talvez seja interessante fazer essa troca, mas voltar pro interior mesmo, uma cidade muito pequena, eu já não sei se eu me adaptaria. Mas é isso que tu falou, é muito uma questão de perfil, cara. Se tu não curte o agito da cidade grande, fica no interior mesmo. Tendo internet, tendo iniciativa, tu pega cliente do mundo inteiro, cara, independe da tua localização, tu pode estar no interior ou tu pode estar numa capital, tu vai conseguir fazer o teu business acontecer, né? Tu não precisa necessariamente viver dos clientes que estão na mesma cidade que tu, né? Questão de perfil, né? A gente fica aí, às vezes, forçando muito o mantra de que vá pra capital, na capital, que nem tu diz aí, a questão das lendas, as lendas existem, né? A lenda das oportunidades na capital. Eu acredito até que existe, sim, mais oportunidade na capital, mas, cara, com a internet, tu tendo um serviço de qualidade, os clientes não querem saber se tu tá na capital ou no interior. Se o teu serviço é de qualidade, tu pode exercer ele de qualquer lugar. Vamos seguindo aqui, também tem um comentário bastante extenso do Gustavo Estevão, respondendo diretamente à pergunta do Henrique sobre a relação de concorrência entre profissionais do interior. Eu moro numa cidade no sudeste de Minas Gerais chamada Ubá, que fica a 5 horas de distância de Belo Horizonte, a 6 horas do Rio de Janeiro e a 11 horas de São Paulo. Posso dizer com toda certeza que sim, no interior a relação dos profissionais da mesma área é de pura tensão e eles se veem como adversários. Pois é, cara, que triste isso, hein? Se o cara não é seu brother, ele não vai falar o que tem feito, nem os planos que tem. Sem contar que até os brothers têm medo de fazer isso. É o típico mercado do interior, desconfiado e frio. A galera tem medo até de divulgar os próprios trabalhos. Dizem ter medo de plágio, ou das pessoas da cidade descobrirem que ele trabalha para tal empresa e colocar o tal do olho grande, entre aspas. E o mais engraçado é que essa rivalidade não acontece somente entre os prestadores de serviços da mesma área, mas também com os próprios empresários, que não querem divulgar o nome do designer simplesmente por medo de que ele, o designer, encontre outro cliente melhor e deixe de trabalhar pra ele. Puta merda, né? Mas daí é foda, né, cara? A empresa mesmo não quer que o seu fornecedor cresça, porque, né, vai começar a fornecer serviço pra concorrência. Pô, mas daí tem que fazer um contrato de exclusividade, então, né? Se a empresa não quer que o fornecedor dela exerça o mesmo trabalho pra outro concorrente, vai lá, ó, eu quero que tu só forneça o seu serviço pra mim. Faz um contrato aí. O freelancer pode oferecer um contrato de exclusividade com essa empresa, né? Daí, claro, valoriza, cobra mais. Eu não posso pegar outro cliente, mas então eu preciso receber o mínimo disso aqui de ti. Não posso pegar um outro cliente que é teu concorrente, então tem que ter um valor X aqui que vale a pena pra isso, né? E não pode ser esse negócio velado, né? Tem que estar bem claro, né? O foda é que no interior às vezes acaba acontecendo essas coisas, né? As pessoas são mais receosas, né? De lidar e tal, mas aí é uma sacanagem, né, cara? Mas continuando aqui no interior rola sim um pensamento antigo quanto à prestação de serviços. A relação dos prestadores e empresários é uma relação quase secreta, acreditem, isso não é exagero. Eu sou designer gráfico, mas durante muito tempo trabalhei no ramo moveleiro, já que a minha cidade é polo moveleiro de Minas Gerais. No estúdio em que eu trabalhava, tínhamos apenas clientes com diferentes linhas de produtos, ou seja, eles não vendiam para as mesmas pessoas, eram públicos diferentes. Esses clientes cancelavam contratos se descobrissem que trabalhávamos para concorrentes deles também, empresas que tinham a mesma linha de produtos para públicos semelhantes. Pois é, né, cara, que daí eles acabam perdendo o diferencial competitivo, né? Até entendo de certa forma isso. É muito complicado, né, essa relação aí. O trabalho no interior tem sim suas vantagens, mas talvez um profissional experiente da capital tenha dificuldades em lidar e se adaptar com essas questões que eu citei, simplesmente por não fazer parte da cultura dele. Quem nasce e vive nesse meio entende bem o que é preciso fazer para trabalhar
trabalhar bem e conseguir ganhar dinheiro. Mas quem vem de cidades maiores precisa sim ter perspicácia e entender que não é fácil não. O mercado no interior tem uma dinâmica diferente e só a vivência vai fazer o profissional entender isso. Muito bom o podcast, Henrique, pertinente como sempre. Aí, valeu, Gustavo. Pô, que belo comentário, cara. Trouxe vários elementos aí pra nossa discussão. Eu fico assim meio embasbacado, digamos assim, com os profissionais que não querem dividir o que estão aprendendo ou pra onde eles estão olhando na sua profissão. Imagina, o cara é um designer numa cidade pequena, ele não pode conversar com outro designer próximo a ele porque de repente vai estar perdendo o seu diferencial competitivo. Putz, é complexo, né? Daqui a pouco esse designer pode se aproximar de um outro designer e de repente criar um movimento, os dois juntos fazendo mais força para que as pessoas dessa cidade do interior comecem a entender melhor o design, por que vale a pena investir no design, né? Eu acho que é sempre melhor juntar forças e tal, sabe? É sofrido, é difícil, às vezes o cara fica dando murro em ponta de faca, mas eu acho que sempre é interessante tu ser o pioneiro, sabe? Começa a puxar à frente lá, tenta fazer uma coisa diferente, começa a fazer workshops, começa a fazer palestras, começa a unir essa galera de alguma maneira aí, seja pra fazer um podcast, seja pra fazer uma live no Facebook ou conversa aí com a Associação Comercial e Industrial da cidade pra fazer palestras sobre o design, né, que é o exemplo aqui que a gente tá dando. Mas, cara, sempre tentar reunir as pessoas, mostrar pra elas que tem um movimento, que tem gente olhando naquela direção, tu vai começar a desmistificar as coisas e as pessoas vão entender que o coletivo tem mais força do que o individualismo, assim. E vamos seguindo aqui com o comentário do Sóstenes Felício. Trabalhei um tempo em Sampa, hoje estou no interior, mas ainda não assumi meu coração frila, já que na cidade onde moro o sobrenome vale demais. Sempre tive e acho que sempre terei medo de não conseguir fechar as contas do mês por falta de cliente. Isso é um medo que me mantém na parte de baixo da linha sonhada ser designer. Triste isso para mim. Esse ponto que tu trouxe aqui, Sóstenes, é muito relevante, que é o sobrenome, né, cara? Isso é importantíssimo no interior, né? No interior tu chega pra conhecer alguém, ele já pergunta, mas qual é o teu sobrenome? Tu é filho de quem? Tá, não sei. Sempre tem essa questão do sobrenome, né? Com certeza tem um peso, se tu tem um sobrenome famoso, um sobrenome que vem de uma família com linhagem, digamos assim, tu vai conseguir ter um certo respeito, as pessoas vão te olhar de uma maneira diferente. É uma coisa que eu particularmente não gostava no interior, assim, achava que, mas aí tem muita gente bacana que tá com um trabalho legal e não tem essa oportunidade porque a pessoa que tem o seu sobrenome, né, só o sobrenome, às vezes tá tomando o lugar dessa pessoa que é um pouco mais competente, né? Então, acho que só o sobrenome não pode vir, né? Tem que vir o talento junto, né? Daí é uma coisa legal. Ok, aquele cara tem o sobrenome, beleza, vem da família de tal, é filho de não sei quem. Ok, cara, mas e o talento? Tem talento ou é só o sobrenome que tá pesando aí, né? Isso é uma coisa que incomoda. Não que isso não exista também na capital. Eu sei que aqui em Porto Alegre com certeza também tem famílias que são famosas pelo seu sobrenome, mas como é uma cidade que muita gente do interior vem pra construir os seus negócios aqui, acaba sendo mais solidário com quem vem do interior também, e esse negócio do sobrenome acaba se diluindo um pouco, né? Mas com certeza, no interior, isso aí que tu falou, Sóstenes, é realmente bem relevante a questão do sobrenome, né? Eu entendo aí o teu lado de não querer sair do interior, já que teu sobrenome pesa aí, né, cara? Então, quem sabe, de repente, não sai. E outra que tu pode sair também, cara, faz uns clientes de FII mensal aí na tua cidade, usa o teu sobrenome pra isso, né? E se segurar com o FII mensal, né, cara? Que é sempre uma boa dica aí pra perder o medo de não fechar as contas do mês. Então, é isso aí, Sóstenes. Valeu pelo teu comentário. Seguimos aqui pra fechar. Deixa eu ver se é o último já. Isso aí é o último comentário aqui da Helga Bevilacqua, a grande Helga, que é também colaboradora aí do Aparelho Elétrico, já publicou um texto no Aparelho. Muito legal o podcast, várias sacadas interessantes. O que posso compartilhar da minha experiência é que sair de São Paulo para Ilhabela, sem dúvida, foi uma das melhores coisas que fiz pela minha qualidade de vida e também para a minha vida frila. Como a vida por lá era mais barata, consegui parar de fazer renda extra para me focar em ter um site, um bom networking e uma demanda de trabalhos frequente. Foco é tudo, não tem jeito. Mesmo com o Wi-Fi que falhava, sobrevivi e não me arrependo. Às vezes vale a pena dar um suposto passo para trás, abandonando um estilo de vida mais rápido
hype na cidade grande para dar 1000 passos para frente na hora de construir a vida que você está buscando. Se o Wi-Fi for bom, fujam pras montanhas, diz aí a Helga. Com certeza, é o que eu sempre digo, já falei, acho que em vários podcasts por aqui, cara, se tu tiver que morar no interior e é um bom negócio para tu reduzir os teus custos de vida, já que na capital os custos de vida tendem a ser mais caros, né, e são mais caros, não tendem, são de fato mais caros, né, aluguel mais caro, internet mais cara, tudo é muito caro. Vai pro interior, economiza, te organiza, faz que nem a Helga fez aí, né, foi pra lá, daí conseguiu desenvolver o teu site, conseguiu fazer um networking melhor, deu uma melhorada na qualidade de vida, né, que daí não é aquela loucura, não tem que ficar correndo atrás do prejuízo o tempo inteiro pra bancar o aluguel de uma grande cidade, de uma capital. O interior é mais tranquilo e tu tem tempo de organizar o teu negócio. Depois que tá tudo organizadinho, tá tudo funcionando bem, se tu tá sentindo falta da capital, volta pra capital, né? É bom ter essa carta na manga, né? De poder voltar pro interior pra botar a casa em ordem e depois, se for o caso, partir pra uma cidade maior. E esses, então, foram alguns dos comentários sobre o episódio número 36, Freelancer na capital versus Freelancer no interior. Se você quer conferir mais comentários da galera ou teve agora algum insight sobre o assunto, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post do episódio Freelancer na capital versus Freelancer no interior e participa do papo. Quanto mais pontos de vista sobre o assunto, melhor. Lembrando que a discussão tá sempre ativa por lá e não tem limite de caracteres, pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Dito isso, acorda o batera ali. Quando se pensa em trabalhar em casa, a gente imagina o trânsito que a gente não vai mais ter que enfrentar para ir pro trabalho, o chefe chato que a gente não vai mais ter que fingir que gosta. A gente se imagina trabalhando deitado no sofá de pijama o dia todo, resolvendo tudo via internet, distante da correria e ansiedade do mundo lá fora. Mas a verdade é que não é bem assim. Trabalhar em casa é ter que lidar diariamente com a procrastinação, é ter que se automotivar, é desenvolver disciplina, enfim, os desafios são vários e a gente vai falar sobre eles para te ajudar a tirar o melhor proveito do seu trabalho em casa. Eu acho, gurias, pra começar esse papo, seria legal a gente fazer, assim, um overview do cenário que tava acontecendo na vida de cada um quando decidiram dar esse passo de ir trabalhar em casa. Então, vou começar com a Márcia. Márcia, como é que tava o cenário, assim, na tua vida? Tava trabalhando numa agência de propaganda, numa agência de mídias sociais, eu acho, né, que tu trabalhava, né? Qual que era o cenário? Conta um pouco pra gente, assim, que tu pensou, caraca, vou trabalhar em casa, vou ser freelancer, como é que era, assim? Agora em março do ano que vem vai fazer 3 anos, né, de home office e de adoro home office também. Eu tava trabalhando numa agência de conteúdo, uma agência digital, e assim, por força do destino, tipo, era uma das melhores agências que eu trabalhei, assim, era legal, o horário era flexível e tal, mas eu comecei a perceber que eu ficava incomodada, sabe, com o teu horário, assim, era de boas, mas eu tinha que chegar, sabe? Eu tinha que ficar lá produzindo, tinha que levar coisa pra casa, e aí eu já tinha outras amigas, a Ju, que começou o Adoro comigo, já trabalhava em casa há mais tempo, assim, e eu comecei a observar e ver que, era legal, né? Parecia uma coisa legal, e aí me organizei, assim, eu sempre fui organizada, eu às vezes converso com uns amigos que ou foram demitidos e tal, e tem que fazer isso meio que no susto. Eu tive a sorte, assim, de conseguir me organizar e de planejar isso, né? Então, eu lembro que foi mais ou menos em agosto, assim, eu decidi, não, acho que eu vou trabalhar por conta ano que vem, vou começar a me organizar e ver o que eu preciso fazer, vou começar a fazer um networking, começar a fazer uns freelas, então eu passei uns 6 meses trabalhando dobrado, né, e aí eu tinha uma meta, que era o dia que eu conseguisse ter o mesmo rendimento de freela do que do trabalho, eu podia sair. E aí demorou 6 meses, assim. Não demorou muito, eu achei que foi bom. E aí eu organizei com o pessoal da agência, de um jeito bem tranquilo, pra deixar portas abertas, assim. Hoje ainda faço freela pra eles e tal. E aí saí, mantendo o mesmo salário que eu tinha na agência pra trabalhar em casa com esses outros clientes, enfim, e com vários outros projetos, assim. O que mais me motivou, além disso do horário, assim, foi ter tempo pra tocar projetos paralelos. Eu queria muito ter projetos paralelos e trabalhando na agência e tendo que fazer um freelinho aqui, outro ali pra complementar a grana, nunca dava.
Então, esse foi uma das grandes motivações e foi assim que eu fui pro home office. E só pra entender um pouquinho ali, quando tu disse que tu tava buscando equiparar o teu salário de freela com o salário que tu recebia na agência, isso era em FIIs mensais ou tu sentiu que tu já tinha um fluxo de demanda que acabava vindo, assim, eram trabalhos pontuais, mas eles acabavam vindo sempre, assim? Era FII mensal ou eram trabalhos pontuais que tu sentiu que o fluxo já tava... Era FII mensal. Até hoje a minha maior... Como eu faço conteúdo pra marca, assim, a maioria dos meus contratos são FII mensal, né? No mínimo 6 meses, assim. Então é uma margem relativamente tranquila pra me organizar. Bacana. Carol, e pra ti, como é que foi? Como é que era o cenário? Eu comecei a trabalhar em casa por conta própria no início de 2013, mas antes eu trabalhava numa agência de tradução aqui no Rio. Assim como a Márcia, eu já estava cansada, bem desgastada com essa rotina de ter que trabalhar com ponto. Principalmente 8 horas traduzindo não existe. São pouquíssimas as pessoas que conseguem produzir bem 8 horas de tradução. Então era aquela coisa, eu percebia claramente que eu estava 8 horas no escritório, mas eu só rendia, sei lá, 5, 6 horas. Ou até menos, dependendo. Então eu comecei a refletir sobre isso e calhou de eu ter uma bursite no ombro direito. Fiquei afastada alguns dias de licença. E aí, quando eu voltei, eu fui mandada embora. Porque depois eu descobri que a filial dessa agência aqui no Rio ia fechar. Então, eles estavam começando a já demitir o pessoal. Aí eu pensei, ótimo. Eu nem fiquei chateada, assim, nem fiquei baqueada com a notícia. Foi meio que vai lá, você já não estava pensando sobre isso? Eis a sua oportunidade. E aí, assim, eu voltei pra casa, isso foi, se não me engano, um pouco depois do carnaval. Eu já tinha algumas colegas que tinham trabalhado comigo nessa empresa, já trabalhavam em casa, já estavam nesse ritmo. Então, eu só meio que avisei, galera, tô trabalhando em casa. E aí, elas mesmas já começaram a me recomendar pros clientes delas, enfim, outras agências, que volta e meia, né, você tá assoberbado de trabalho com o cliente e ele te pede uma recomendação. E aí muitas delas queriam me recomendar, só que como eu trabalhava com carteira assinada, chegava em casa já exausta, poucas vezes pegava freela, mas assim, não conseguia dar conta de volumes muito grandes. Então, foi isso. Eu não fiz um planejamento financeiro como você fez, Márcia, mas eu aproveitei que eu tinha sido mandada embora, peguei o seguro-desemprego por um tempinho, me organizei, e aí quando vi, eu já tava tendo uma vida normal de trabalho com um fluxo bem razoável. Isso também me deu a oportunidade de enxergar melhor o meu mercado, sabe? Eu percebo que quando eu trabalhava dentro de uma agência, a visão, pelo menos, né, que eu tinha ali dentro como trabalhadora assalariada era muito pequena do mundo que é o mercado de tradução e interpretação de conferências. Ter essa nova oportunidade de recomeçar, eu digo que eu recomecei toda a minha profissão quando eu comecei a trabalhar em casa. Porque eu mudei muito, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E a minha abordagem, a forma como eu encarava a minha profissão mudou da água pro vinho. Tu acha que tu passou a entender melhor os teus chefes depois que tu passou a empreender, Carol? Sim, entender tanto o lado bom quanto o lado ruim, né? Entender que uma empresa de tradução é um player diferente no mercado linguístico, que tem interesses diferentes do que o player que é o freelancer, né? Que é o pequeno do pequeno negócio. Porque algumas agências até não chegam a ser grandes empreendimentos, não tem um staff muito grande e tal, são médios para pequenos negócios, mas eu, enquanto freelancer, eu sou micro, né? Microempresa, em algum nível. Não judicialmente falando, tá? Juridicamente falando, mas, né? Metaforicamente falando. Então, assim, eu comecei a enxergar, tipo, como é que funciona o tabuleiro de xadrez do mercado. E aí vi onde eu podia me encaixar, pra onde eu podia crescer, quais caminhos novos eu podia criar dentro desse universo. Foi muito, muito proveitoso, bem frutífero. A gente começa a ter um overview quando a gente começa a pensar no negócio como um empreendedor, né? Porque uma coisa que me chama muita atenção é que às vezes as pessoas, eu quero trabalhar em casa. E a pessoa não se dá conta, o profissional que tá prestando serviço vai virar freelancer e tal, ele não se dá conta que ele tem que mudar o mindset, a maneira de pensar, né? Tu tem que pensar o que é bom negócio pra ti, o que não é. Às vezes eu vejo, trocando ideia com o pessoal aí pelos e-mails do aparelho elétrico, pelas redes sociais do aparelho elétrico, eu tô sentindo, assim, algumas pessoas que parece que eles são um empregado independente, não é um empreendedor independente.
tratam todos os jobs da mesma forma, tudo muito automático, quando tu tem que, ao meu ver, tu tem que se aproximar do cliente e entender. Cada cliente pode te levar a um lugar diferente. Tem que pensar, essa pecinha de xadrez aqui é até meio feio, uma peça de xadrez, tá fazendo as coisas por interesse, mas negócios são negócios, né? Tem que entender, não, essa peça de xadrez pode te levar mais adiante, essa peça aqui do tabuleiro, de repente vai te fazer só esse trabalho, depois vai te ocupar muito e de repente vai te queimar com outros projetos. Tem que sempre parar pra analisar a situação que tu tá envolvido, né? Pra conseguir perseverar no business, né? Então, esse negócio de vir trabalhar em casa, sair da agência, ele te dá todo esse overview e também tu acaba meio que gerando uma empatia com os teus chefes, né? Que antes tu reclamava, por que não me paga mais? Por que tá faturando todo esse projeto? Eu tô ficando só com 1% do projeto, não sei o quê. Tem que entender que tem outras contas a pagar, tem outras coisas que fazem a máquina se movimentar. Carol, mas a Márcia falou que ela queria mais tempo livre, né? Ou pelo menos gerenciar mais o tempo dela quando ela foi trabalhar como freelancer. E pra ti, tu disse que tu tava com essa bursite, né? Quanto tempo tu ficou em casa, Carol? Eu fiquei parado uns 10 dias. Inclusive, até hoje, meu ombro direito é meio sacaneado. Mas eu fiz fisioterapia, né? E depois eu teria que continuar a fisioterapia e continuei por um tempo. E aí foi isso também, né? Eu fui mandada embora e eu pude entrar pro Pilates, que é perto da minha casa. Que era uma atividade que eu não conseguia fazer. Pô, estúdio de Pilates perto do onde ficava o trabalho era muito caro. O estúdio de Pilates do meu bairro é muito mais barato. Então, né? Coube melhor nas minhas finanças. E aí eu acabei, assim, hoje em dia, eu falo, você quer ser tradutor, você tem que fazer Pilates, tá? É meio que obrigatório, porque senão ninguém vai ficar torto eternamente. E, enfim, assim, eu não virei freela pra ter um tempo maior livre, assim, não foi por aí. O que eu percebo é que hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes, só como funcionária, né? Hoje eu sou funcionária, dona do negócio, chefe de RH, chefe de comunicação, chefe do departamento financeiro, eu sou tudo ao mesmo tempo. E como eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, eu consigo estabelecer claramente o horário que eu paro de trabalhar traduzindo. Mas a partir do momento que eu fecho o programa que eu uso para traduzir, eu abro o e-mail e aí é responder e-mail, pensar em post pro Facebook, pensar em como respondo tal e-mail, porque esse cliente pode ser uma oportunidade. Entende? Aí, assim, quando você vê, eu passei quase o dia inteiro só mirabolando coisas sobre o trabalho. Mas é claro que hoje em dia, mesmo ciente de que eu seja workaholic, né, que eu gosto muito do meu trabalho, eu abraço tudo que eu faço com maior paixão, eu consigo ter uma vida social, ter lazer, cuidar da minha saúde, assim, em doses homeopáticas diárias de exercício físico, eu consigo fazer isso plenamente, assim, não abro mão. Já entendi que eu preciso disso pro negócio funcionar, né? Carolina precisa se esticar e alongar todo dia um pouco para conseguir ser a Carolina tradutora. Eu diria que, assim, tempo livre mesmo, é até uma parada que parece que eu tenho alergia. Não posso ver um tempo livre na minha agenda, já tá com o negócio. Isso é um ponto interessante, Carol. Quando o cara vai trabalhar em casa, será que aquela linha que divide vida profissional e vida pessoal, ela desaparece? Não. Existem estratégias, assim, tipo, você fechar a porta do seu escritório, isso pra mim funciona bem, assim, eu bato a porta, tipo, tá ali dentro, ficou pra trás, saí da empresa. Mas a minha dificuldade hoje é o celular, porque o meu celular é aquela coisa, o celular é social e trabalho, né? Então eu posso estar muito bem, sei lá, fui ao cinema, quando eu saio do cinema, tiro do modo avião, quando eu vejo tem mensagem de Facebook, WhatsApp, social, tranquilo, aí rolo o dedo na tela pra baixo, quando eu vejo um e-mail de um cliente que tá 8 horas na minha frente, então já tá pedindo trabalho. Isso acontece muito comigo também, assim, é basicamente isso aí também, essas são mensagens, né? Como tem, antes tu tava falando de publicar conteúdo no Facebook e tal, o que movimenta muito o aparelho elétrico são as interações na fanpage, né? Então quanto mais eu interajo com o pessoal lá na fanpage, quanto mais eu interajo ali nos comentários, mais as chances do algoritmo do Facebook levar pra outras pessoas, né? Aumenta as chances. Tá aqui a social media especialista Márcia, mas é por aí, né, Márcia? Tá quanto certo. mais a gente fala ali, mais aparece pra outras pessoas. Então também é um trabalho importante a ser feito, né? Por exemplo, tô aqui, digamos, organizando a pauta pra gente ter esse podcast e tô com o Facebook aberto e meu e-mail aberto. Acontece a mesma coisa. Apareceu uma notificação no Facebook, eu não consigo deixar aquela notificação ali. Eu sou obrigado a desligar. Eu fico só com o Word pra organizar a pauta do podcast. Passa por isso também, Márcia? Eu desativei as minhas notificações do Facebook, porque, tipo, eu fico muito agoniada, assim, e aí às vezes não consigo produzir, não consigo fazer as coisas e tal. Mas eu não sei, às vezes eu fico pensando que pra mim
minha salinha, ela tá meio desaparecida, sabia? De uma coisa e outra. Eu consigo definir bem, por exemplo, o que é trabalho que não é projeto pessoal, entende? Assim, tá, isso daqui na minha pauta, são 5 coisas, eu vou fazer, a hora que acabar, tô livre. Aí eu tô livre, daí eu dou uma banda, daí eu volto pra fazer as coisas do blog, as coisas do não sei o que, as coisas, né? Mas aí eu consigo mudar até um pouco o ambiente, assim, por exemplo. Eu não consigo trabalhar no sofá, mas se eu tiver que, só organizar os e-mails do blog e tal, eu posso trabalhar no sofá. Eu também tenho isso. Se é pra produzir mesmo, não consigo. Eu só ia dizer que eu botei de zoeira aquilo, né? O cara imagina trabalhando no sofá. Se eu não me engano, foi o Vinão, o Vini Campos, uma vez me falou que ele trabalhava deitado em alguns momentos. Vini, desculpa se estiver ouvindo, aí eu tô mentindo, me corrija. Mas ele falou que trabalhava deitado, às vezes, ou no sofá. Eu fiquei pensando, cara, eu não consigo produzir no sofá. Tanto que uma coisa que na época que eu passei na Austrália, passei 6 meses lá, eu não tinha minha mesa de trabalho que eu tenho aqui. Até depois a gente pode falar um pouquinho da estrutura de um home office, né? Pra montar e tal. E lá eu não tinha, e a mesa, a cadeira era diferente, tudo me incomodava, eu não conseguia render. Ficava toda hora levantando. Como até a gente falou agora no podcast que a gente recém gravou, que é sobre saúde, contei pro pessoal que eu tenho hérnia de disco, né? Na lombar. Então, porra, se eu não tiver com uma cadeira legal, me atrapalha toda a produtividade, né? Então, trabalhar no sofá, pra mim, nem pensar. Se tiver uma mesa muito pequena, também eu já não consigo render o que eu posso render. Faz diferença pra mim também. Mas vamos, já que a gente tá falando desse negócio de organização, quando vocês foram trabalhar em casa, organização não, de estrutura, quando vocês foram trabalhar em casa, Carol, foi desligada depois de 10 dias ausente do serviço, dodói, o pessoal na maior crueldade falou, não, Carol, tu não precisa mais vir, nós estamos desligando você. Adoro esse termo, nós estamos te desligando da empresa. E aí tu pensou assim, cara, vou trabalhar em casa, o que eu preciso? Tu chegou a pensar assim, não, vou montar devidamente um home office, vou comprar uma mesa, um computador decente, ou tu já tinha um computador, vou, sei lá, uma impressora pra imprimir, sei lá, qual que era, né? Agora, hoje em dia, eu só preciso, até essa semana eu preciso imprimir uma passagem de ônibus, né? Fazia não sei quanto tempo que eu não precisava imprimir algo, né? Tu pensou, Carol, assim, em realmente montar um home office ou tu já tinha tudo? Então, eu tive que ir montando as coisas aos poucos. A minha sorte é que eu já tinha concluída a faculdade e eu voltei a morar com a minha família no Rio. Eu morava em Niterói, né, que eu fazia UF. E então, assim, mal ou bem essa estrutura básica de impressora já tinha aqui em casa, porque, enfim, minha mãe e meu pai trabalham e precisam disso, né. Mas, assim, eu tinha o meu laptop, então eu falei, bom, por enquanto vamos ficar com esse mesmo. Até porque eu pensei, não adianta eu sair investindo na estrutura inteira do home office e não vir trabalho, né? Sempre rola aquele medo. E se eu não tiver trabalho, como é que vai ser? Então eu só foquei no meu cantinho. Aqui eu moro numa casa, tem um espaço da varanda da casa que é fechado, né, como se fosse janela. E aí eu trabalho na varanda, é um lugar bonito, né, de eu ficar olhando, bate um ventinho bom. E tem uma mesa, que inclusive era uma mesa de computador desktop, que a minha avó ia se desfazer. Aí eu fiquei com a mesa, comprei uma cadeira, e isso eu realmente investi uma grana. Mas enfim, a cadeira que eu comprei é boa, assim. Agora ela já tá ficando um pouco velhinha e eu tô sentindo a necessidade de uma cadeira gamer. E aí, isso realmente foi o único investimento primário que eu fiz, assim, foi comprar uma cadeira. Porque ninguém aqui em casa realmente trabalha na frente do computador o tempo inteiro, só eu. Então a gente tinha uns banquinhos, né? Não ia ficar usando isso pra trabalhar. E aí começou assim. Aí logo depois que eu percebi que já tava mais estável o fluxo de trabalho e a entrada de dinheiro, eu comprei uma tela de 23, 24 polegadas e conectei o meu laptop à tela, né? Pra ficar trabalhando numa tela maior. Recentemente, há uns 2, 3 meses atrás, eu comprei uma segunda tela e agora eu tenho 2 telas apoiadas e instaladas na parede. É incrível, porque eu trabalho com 2 telas grandes, paralelas, consigo deixar uma tela pra eu escrever. Tu tem 3 telas, então. Notebook mais 2. Eu esqueci de acrescentar essa informação. Eu comprei um desktop. Aí o laptop virou o backup mesmo, né? Porque é importante ter, assim, inclusive até ossos do ofício mesmo. Os softwares de tradução que eu uso, eles geralmente, quando você compra uma licença, ela vem com 2 licenças pra você botar num computador e no computador de backup. Então é isso, assim. Mas foi aos pouquinhos. Eu já tô trabalhando em casa, tô indo pro 5º ano, se não me engano. Ou seja, eu só adquiri essa tela maior e botei um desktop robusto mesmo, assim, agora, com 4 anos. Passei muito tempo trabalhando no laptop mesmo. Legal, esse negócio do backup que tu falou é bem interessante, né? Porque, já aconteceu comigo. De trabalhar, começar, sei lá, ligar o computador de manhã e o negócio não tá iniciando
iniciando, não entra no Windows, não funciona e tu, caralho. E aí como é que tu vai explicar pros clientes, né? Tipo, os contatos, os e-mails. Isso aconteceu uma vez e aí eu pensei, não, preciso ter um outro computador de backup. Desde que eu tenho o computador de backup, nunca mais aconteceu. Mas Eu não tenho, mas eu fico pensando nisso. Toda vez que eu saio com o meu computador, eu penso, nossa, se eu for assaltado, eu tô fodida. Eu acompanho teu Instagram lá do Adoro Home Office, volta e meia tu tá trabalhando em algum cowork, uma coisa, né? E aí esses dias alguém me falou isso, alguém falou, compra um computador aí, mais chinelo, assim, só pra você trabalhar na rua. Eu pensei, é verdade, vou fazer isso. Esse é um dos meus principais medos, né? A gente fala muito de coworking e tal, tenho muita vontade de começar a ir trabalhar em coworking e tal, mas esse é um dos meus receios também. E não só a questão do roubo, claro que é uma realidade dos grandes centros, né? Quem mora em uma capital vai estar exposto a isso, a violência, né? E outra também, de tu danificar o equipamento mesmo, né? Levando na mochila, tirando, daqui a pouco cai, ou alguém bate em ti. Quando eu morei na Argentina e fiquei trabalhando em coworking lá direto, né? Na verdade, eu trabalhava num coworking só, o La Maquinita. Muito bacana. E aí eu lembro um belo dia que eu estava lá, depois de almoçar. Aí assim, depois que eu almoçava, e às vezes a gente almoçava geral junto. Geral pedia, sei lá, japonês. Aí chegava um cara com japonês pra todo mundo e a galera ficava confraternizando. Aí eu lembro que eu sentei na parte do lounge, assim, com o laptop de trabalho, né? Eu tava com um laptop só naquela época. E aí eu vi que começou a chover. E aí começou a chover muito. E assim, foi uma tempestade que passou em Buenos Aires. E acabou a luz do coworking. A gente ficou trancado dentro do espaço, porque a porta era uma dessas portas, assim, super eletrônicas. Eletrônicas. Tinha cartão, e a gente ficou preso dentro. E começou a vazar água dentro do espaço de coworking. Assim, eu tava no Skype conversando, e aí de repente começou a gotejar, e de repente começou uma cachoeira, assim, do meu lado. E molhou, tipo, sofá, molhou várias coisas. A galera começou a tirar tudo da tomada, desesperado. E aí nessa hora, assim, ninguém perdeu nada, né? O meu computador tava comigo, não molhou, mas assim, todo mundo ficou meio assim, caraca, cara, e aí? A gente ficou 1 hora mais ou menos com luz de vela e luz de celular, e a galera, eu tenho que entregar trabalho. Foi meio que um caos. Eu fiquei pensando, cara, esse espaço de coworking é grande, mas a gente não assina, você não assina nenhum contrato, pelo menos nesse eu não assinei nenhum contrato. Como é que faz, sabe? E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, e fiquei conversando com o pessoal, e a gente até discutiu, tipo, coworking é um fenômeno muito novo aqui no Brasil. E esse é o tipo de coisa que pode acontecer. Como a maioria dos espaços é meio boca a boca, mas tipo, eu venho aqui, eu pago tanto por mês de trabalho, como é que ficam nos casos de força maior? Como é que funciona, né? E aí, enfim, ficamos discutindo sobre o futuro do coworking, a possibilidade dos contratos serem mais rigorosos, assim, nesse ponto. E eu fiquei pensando, cara, se o meu computador molhar, se eu tô em outro país, eu vou ter que comprar outro computador. Naquele dia eu voltei pra casa e eu fiquei assim, cara, o meu computador realmente é a peça mais importante que eu tenho. É tudo, é meu trabalho, eu não posso perder de jeito nenhum. E aí eu fiquei pensando, quando eu voltar pro Brasil, eu preciso de um segundo computador. Muito, muito bom, Carol. Com certeza, isso aí é uma dica muito legal. É essencial da gente pensar, né? E aí já me leva a te perguntar o seguinte, pra vocês duas, né? Vocês fazem o backup no computador de vocês? Os jobs dos clientes estão no computador de vocês ou vocês já estão salvando isso na nuvem? Porque seria um pouco menos doído, né? Perdeu o computador, claro, é uma paulada, uma grana que precisa ser investido em outro computador, mas daí é só fazer o download da nuvem, dos arquivos lá e continuar o trabalho, né? Eu tenho, tipo, lá o HD, eu faço backup regularmente, assim. E todo ano, o ano passado já, nessa época, eu pensei, acho que vou migrar tudo, tal. Comprei mais espaço, não fiz nada. Tá tudo ali. O que eu faço eu tenho um HD externo, que assim, de 6 em 6 meses eu passo tudo pra ele, mas eu trabalho tudo salvando no Dropbox. Eu tenho uma conta, sei lá, acho que são 4 tipos de conta no Dropbox, eu tenho uma delas. Acho que é a profissional, se não me engano, que me dá um espaço razoável e eu vou salvando tudo direto no Dropbox. Não salvo nada no meu computador. Uma coisa ou outra, tem tudo cópia no Dropbox. É que no teu caso é texto, né, Carol? Não tem muita imagem, gráfico pesado. Pois é. Imagina eu mandando arquivo de áudio direto, sabe? Pois é. Pra cada profissão tem cada profissão tem os seus pepinos, né? Mas eu também tenho uma vantagem, que muitos desses softwares que eu uso, eles trabalham em conexão com o servidor do cliente. Então, o cliente me manda o PDF ou o PowerPoint do material que eu vou traduzir, mas eu acesso o documento para ser traduzido diretamente pelo software no servidor dele. Então eu já trabalho na nuvem, entendeu? Ano passado,
Eu sempre venho, né, no final de ano, eu sempre passo uns dias na casa dos meus pais. E não deixo de trabalhar, né? E o ano passado eu trouxe só o meu computador, o meu notebook. Foi muito ruim, porque trabalhar só no notebook é muito ruim, dói muito pescoço e tal, não sei o quê. Esse ano eu trouxe teclado, suporte, mouse. Eu trouxe tudo na mala. E aí montei aqui, organizei tudo e tal. E, nossa, ficou 1000 vezes melhor. Então, funciona, mas a gente se acostuma, assim, né? Precisa de uma estrutura mínima, assim, senão é muito ruim. E esse teu suporte aí, Márcia, que tu falou, o que que é o suporte? É aquele negocinho que tu coloca o notebook em cima? Em casa eu uso outra tela, né? Não uso ele direto. Mas aí, achei que só quebrava o galho, trazer o teclado e o suporte, que daí ele fica mais levantado, e o mouse, e aí funcionou. O suporte que tu Achei usa que ficou bom. é aquele que fica, ele fica inclinadinho ou é aquele mais básico, assim, que é só um É aquele retângulozinho? que fica inclinadinho. Eu quero comprar um desses aí. E um teclado também. Melhora muito o pescoço, sabe? Para de doer. Eu também fico olhando muito pra baixo, mas eu tenho uma outra tela. Tenho uma tela secundária aqui. Tipo, agora eu tô com a pauta do programa na direita, na tela grande, e o programa sendo gravado aqui no notebook, né? Mas aí quando eu tô olhando pro notebook, eu fico com a cabeça, bem como tu falou, fico olhando pra baixo, ruim, né? Fica essa dica pro pessoal que tá nos ouvindo. Mas eu queria voltar um pouquinho ali no medo, né? Que a Carol mencionou de leve o medo, né? Que rolou um medo de não dar certo, né? Vamos explorar um pouco esse medo aí, né? Porque eu acho que é uma coisa muito comum de quem quer trabalhar como freelancer e rola um medinho, assim, tipo, o cara foi desligado da empresa, ele começa a falar pros amigos assim, não, agora eu sou freelancer. Só que ele não criou um site, ele não criou uma rede social, ele não faz um cartão de visita. Ele, na verdade, ele tá esperando uma nova oportunidade no mercado, né? Às vezes acontece esse perfil assim. É pra não dizer que ele tá desempregado, ele é freelancer, né? Não, tô de freelancer, mas tá, cadê o teu material de marketing, né? Pra tu te divulgar como é que tá acontecendo essa coisa, tá tendo algum trabalho. E, na verdade, eu entendo isso como um medo, né? É um receio de vestir as calças, né? Ou vestir a camiseta, digamos assim, pra usar um jargão corporativo, né? De, não, agora eu sou freelancer e eu vou fazer isso aqui dar certo. Na tua cabeça, Carol, tu tinha esse receio, mas tu tava fazendo movimentos bruscos, sérios em relação, não, eu vou pelo menos pelo próximo 1 ano tentar trabalhar de forma independente. Como é que tava organizado isso na tua cabeça? Pra mim, quando eu comecei a trabalhar em casa, como freelancer, eu botei na minha cabeça que eu ia experimentar isso e caso não desse certo, eu voltaria a procurar emprego de carteira assinada em outra empresa com tradução. Mas lá no fundo eu pensava, tomara que dê certo, porque eu sabia que na minha área esse é o caminho pra você crescer. Assim, você tem mais oportunidades, você tem mais portas, porque você vai criar essas portas e oportunidades. Mas o meu medo era me admitir como uma mulher de negócios, empresária e tal, porque eu tinha aquele preconceito de que, ai, cara, que coisa tediosa é ser um empresário, ter que ficar vestido. Eu tinha aquela imagem do empresário, da empresária tradicional, da formalidade na minha cabeça. E eu também tinha muito medo de lidar com burocracia, com finanças, isso me deixava angustiada. Por muito tempo eu não quis pedir demissão, também por conta disso, que eu pensei, caraca, eu vou ter que gerenciar meu próprio dinheiro, vai ser um caos, eu não sei fazer troco direito, eu sou uma anta pra matemática, não vai dar. E aí eu ficava era um bloqueio. Mas a partir do momento que meio que deram aquele empurrãozinho e eu me vi tendo que aprender a voar, eu me dei conta que eu sabia voar já há muito tempo, era só uma questão de bloqueio pessoal. Em menos de 6, 7 meses eu já tinha certeza de que era isso que eu queria fazer mesmo, que eu não ia voltar a procurar emprego, que era eu que ia tocar o meu próprio barco e que as coisas iam dar certo, porque eu gosto do que eu faço, eu sei que eu faço bem e o que eu não faço bem eu tô sempre disposta a aprender a melhorar e, né? Então, assim, pra mim era só uma questão de tempo até as coisas se estabilizarem na minha cabeça e eu começar a me divulgar e a me proclamar, tipo, dona do meu próprio negócio. Acho que isso que é difícil, sabe? Ainda mais pra mim, que eu sou uma pessoa muito informal, muito, tipo, chinelo no pé, sabe? Eu sou o estereótipo do carioca. Praia, futebol, carnaval. Aí você imagina uma pessoa dessas tendo que... Não, vamos lá. Eu sou uma mulher de negócios. E aí, automaticamente, pela nossa cultura, né, corporativa, o que a gente vê. O que é uma mulher de negócios de sucesso? Hoje isso tá mudando. Hoje a gente vê até outros perfis, mas há uns 4, 5 anos atrás eu ainda ficava muito com essa ideia martelada na cabeça e pensando, eu não sou desse mundo. Pra ti, Márcia, como é que foi? Assim, rolou um medo? Como é que tu começou? Porque, nesse caso, as histórias de vocês duas são bem semelhantes, assim, né? Começaram já com trabalhos, indicações, né? A Carol já tinha amigas que queriam indicar ela, a Márcia já saiu com um bom relacionamento de onde ela estava trabalhando, né? E vocês, não, tô trabalhando sozinha, vou criar redes sociais pra divulgar isso pro mundo, ou no final das contas nem deu tempo de fazer isso, né? Que a gente brinca que, como é que é, em casa de ferreiro, espeta de pau, né? Sim, espeta de pau. Como é que foi pra ti, Márcia?
Não, no começo deu, assim, eu me organizei bem direitinho e assim como a Carol, eu tinha muita confiança, sabe? Disso, assim, pô, é o que eu gosto de fazer, eu faço direito, sabe? Lá na agência dá super certo, por que não vai dar? Trabalhando sozinha. E super, eu fiz, eu até tenho uma marca, tudo, eu desenvolvi, eu fiz um site, quando eu saí, eu bombei, fiz um cartão. Isso que é legal, tem que passar esse sangue no olho pro ouvinte aí. Chega fazendo cartão, faz site, faz redes sociais, vai pra cima. Eu ia nos eventos com o cartão, daí eu pensava, tá, agora eu tenho que aprender como entregar o cartão pras pessoas. Mas foi bem nesse ritmo, assim. E aí depois as coisas começaram a rolar de um jeito mais tranquilo. E tem uma coisa que sempre me tranquilizou, assim, que é, pô, trabalhar por conta ou trabalhar sozinho e de uma forma independente não tem muita segurança, mas o que tem, né? A Carol tava trabalhando, saiu 10 dias, foi demitida. As pessoas são demitidas do dia pra noite. Nessa área da comunicação tem muita gente sendo demitida, né, tal, os amigos. E eu sou sempre aquela pessoa que fala, meu, agora a tua vida vai ser muito melhor, porque raramente, tipo, você vai ficar sem 0 clientes, não vai entrar um dinheiro, sabe? Se você se esforçar, tá, pode que dê tudo errado, mas aí você é muito azarado, mas se não, tipo, um jobzinho aqui, outro ali e tal, você nunca mais vai ficar no 0. Você vai construir, você vai ter 10 clientes, vai cair 2, vai cair 3, mas nunca você vai ficar tão desamparado quanto quando você tem um emprego formal e todas as suas expectativas estão naquilo, e aí um dia, sei lá, por qualquer razão, as pessoas resolvem te demitir, né? Então eu acho que a instabilidade, ela tá em tudo. Tudo é instável. A gente tem que aprender a lidar melhor com isso, e trabalhando de forma independente, acho que a gente fica mais acostumado, assim, menos suscetível a ficar mal, né? Quando as coisas que não deveriam sair como deveriam acontecem. Esse negócio de demissão, Márcia, que tu falou, eu não sei se tu já viu, tem um documentário, vou perguntar pra Márcia, acho que a Carol foge um pouco da área da Carol, porque ele é um documentário que se passa em 2008, naquela época da crise de 2008, onde as agências de propaganda nos Estados Unidos começaram a demitir em massa, assim, né? Lemonade, o nome do documentário, eu vou deixar aí pro pessoal, quem quiser assistir, e fala bem isso, assim, tipo, o pessoal tava lá na agência e do nada foram demitidos e tiveram que reinventar a vida, né? Alguns foram ser freelancer, outro cara foi vender café, uma outra menina foi ser professora de yoga, e é bem legal pra ver, assim, que a partir do drama, né, do momento que os caras não estavam esperando, que essa questão da estabilidade aí, né, que todo mundo fala, faz concurso público, sim, vai trabalhar numa grande empresa, e na verdade não existe, tamo aí, né, os governos atrasando salário, grandes empresas demitindo, e eu acho que uma das vantagens de ser freelancer é justamente isso, de trabalhar por conta, tu faz o teu negócio, e tu não coloca todos os ovos numa cesta, né, se a cesta quebrar, tu tá ferrado, e o freelancer não, ele pode ter várias cestinhas, né, então tu vai lá, tu monta um blog, tenta vender um infoproduto, faz um serviço, atende vários clientes, se um cliente sair, digamos que tem 4 clientes, se um cliente sai, tu ainda tem 3, e assim tu vai criando novas parcerias, vai correr né? atrás. É sempre um esforço maior, claro, exatamente isso, é de girar os pratinhos, né? Eu brinco que, pô, tu tá sempre ali girando 4, 5 e tem que dar uma atençãozinha pra cada um. Às vezes um ali tá quase parando, daí vai lá, corre atrás e tal. É um esforço maior, mas acho que no final das contas vale bastante a pena. Legal, girar os pratinhos, gostei dessa. Vai girando os pratinhos, não dá pra parar de girar. Não dá pra deixar parar, né? Legal. Antes a Carol falou uma questão, ela deu uma pincelada ali em finanças, né, de aprender a fazer finanças, isso eu acho que é um medo muito grande, assim, de quem tá se preparando pra trabalhar em casa, ou tá relutante, quer, mas tem medo, né? Como é que foi pra ti, Carol, assim, foi fácil essa questão de aprender a lidar com números? Eu sei que agora tu tá mais conectada ao mercado financeiro, a gente já gravou aqui um podcast sobre dinheiro, onde a senhora divulgou muito o YNAB, né? Muita gente elogiou e tal. Como é que foi pra ti, esses primeiros contatos com as planilhas de Excel e os números, digamos assim, Carol, essa parte, falando um pouco mais da parte administrativa do negócio, não ali da parte de operação mesmo. Foi difícil? Olha, foi, mas cada um vai criando o próprio método, né? Então, eu acabei pegando com um amigo que é tradutor, uma tabela que ele mesmo criou para controlar a entrada dos projetos, e eu fui criando os meus sistemas, fui baixando aplicativo para, enfim, ajudar na produtividade, lembrete, e assim, na parte financeira mesmo, eu acho que hoje eu já tô melhor, assim. Admito que toda vez quando surge uma parada, tipo, ai, cara, será que eu não tô fazendo isso direito? Será
será que eu preciso me organizar melhor? Será que tem uma forma mais fácil de possibilitar o controle financeiro das entradas e saídas da empresa? Enfim, é que eu também sou muito insegura de deixar isso na mão de outra pessoa ou de, sei lá, né? É bem complicado. Então, assim, essa parte financeira, eu acho que tem que ser se você não confia em ninguém, tem que ser com você mesmo. No meu negócio, eu sou um negócio muito pequeno, então nem faz sentido deixar na mão de outra pessoa. Mas eu ainda gasto uma energia cerebral, assim, massa cinzenta pra tentar guiar melhor a minha vida financeira enquanto empresa. E é um tipo de energia que eu gostaria de poupar às vezes, sabe? Mas faz parte do negócio. O que eu tento, basicamente, é fazer aquela coisa. Aprendi que o ideal é ter uma conta CNPJ, conta jurídica, uma conta sua, pessoa física, separar, né? Você é o seu negócio, mas pro governo você é duas coisas diferentes. Aí vai, enfim, essa subdivisão da minha personagem ajudou a eu conseguir esclarecer melhor as coisas pra mim e me direcionar melhor, deixar o dinheiro mais organizadinho, saber onde eu tava botando a mão, tanto no lado da pessoa física quanto na pessoa jurídica. Mas isso também, assim, hoje eu me sinto mais segura. A parada é, assim, se você tem dificuldade em algum dos setores ou habilidades que envolvem a sua profissão, você tem que começar a correr atrás. Não achar que vai cair do céu e que vão fazer por você. Então, assim, eu vou te falar, desde que eu comecei a trabalhar em casa, eu já dei muita cabeçada na parede de ficar lendo e não entender e pedir ajuda e perguntar e ler de novo e aí aprendi um pouquinho. Aí, próximo passo. Eu sempre sigo esse ciclo. E hoje eu me sinto muito mais segura pra mim e consigo até às vezes dar uma orientada pra algum colega que tá entrando no mercado agora, dou uma luz. Mas é um aprendizado contínuo. Não tem receita de bolo pronto, sabe? E tu, Márcia, tu tem assim no teu dia, das 9 às 10 da manhã eu vou focar nas finanças, ou toda segunda-feira, ou toda sexta, tem um dia crucial que tu olha as finanças, ou não, tá rica, nem dou mais bola pra isso, o dinheiro tem que entrar na conta. Pra mim foi muito difícil. Essa eu acho que foi uma das partes mais difíceis, assim, eu li muita coisa, testei muito aplicativo e tal, e o que acontece é que eu não sou muito organizada com dinheiro, nunca fui. Não sou aquela pessoa que anota. Hoje eu gastei tantos reais. Pra mim é muito difícil isso. E toda vez que eu tentei, a vida ficava muito ruim. Eu pensava, não quero essa vida. Não é pra isso que eu vivo. Eu não quero ficar anotando quando eu tomo café, sabe? Só que é muito difícil, óbvio. Porque se você é descontrolada, as contas não batem, assim. Então, depois de muito tempo, eu hoje tô num momento feliz, assim. Porque a minha mãe e meu pai são bancários, assim. Então, imagina a frustração deles, né? E aí, o ano passado, a minha mãe falou, cara, vamos tentar fazer um livro caixa pra você. Vamos, faz o que você achar que me ensina. E aí, a gente fez e tal, e eu não consegui entender porque eu recebo granas em períodos diferentes do mês, né? Então, antigamente eu pensava, tem dinheiro na conta, vou gastar, né? E aí, eu então consegui organizar, sabe? Assim, eu passei 3 meses que eu chorava. Eu chorava, gente. Eu ligava pra minha mãe chorando e falava, eu não entendo. Mas, ó, vai completar 1 ano agora em janeiro do meu livro Caixa. Oh. E eu consegui achar um método, sabe? Eu achei um método que ele funciona pra mim, assim, eu tô bem feliz, porque aí eu não preciso anotar tudo que eu faço, assim, eu consegui concentrar uns gastos no cartão de crédito e tal, e separar um pouco as coisas, ter um dinheiro na frente sempre, que era uma coisa que eu queria muito fazer e nunca conseguia, né? Que era pagar as contas com o dinheiro do mês anterior e não com o dinheiro desse mês. Então, isso foi bem importante, assim, porque aí eu fico tranquila, não fico mais olhando o dinheiro que tá na conta e consigo identificar quando sobra, quando falta e tal. Então, bizarramente, eu tenho um livro caixa e eu vou anotando as coisas, já faço a previsão do que eu tenho de gasto e aí conforme eu vou gastando, vou marcando lá que eu já fiz, assim e tal. Uma vez por semana eu atualizo ele e vejo o que eu gastei, o que tá fora daquela previsão e tal. E achei um método bom, assim. Fico mais feliz, é uma parte da minha vida que tá controlada. Não é tão ruim, né? Depois que tu começa, que tu sente o controle do negócio, não é tão ruim, né, Márcia? Não, eu acho ótimo, assim, eu até viajei e trouxe, né, pra não perder o controle das minhas finanças, e aí eu anoto, sei lá, toda semana o gasto do cartão de crédito pra eu saber quanto ele vai dar, sabe? Era uma coisa, por exemplo, que me incomodava muito fazer anotações micro. Eu sei que às vezes tem gente que acha super bom, e as pessoas economizam muito mais dinheiro mesmo, fazendo anotações pequenas, mas eu não conseguia, então, bom, eu comecei a agrupar de forma maior, né, daí eu já consigo saber, na metade do mês eu já sei, já gastei muito de cartão de crédito,
você tem que parar de fazer alguma coisa. Então, consigo ter esse controle, mas é bem analógico. Pra mim é isso, tipo, o INEP funciona meio como é o meu livro caixa também. Eu tenho uma conta nele que é a da minha empresa. E ela fica super organizadinha. E assim, é isso, é o meu sistema. E é o que você falou, você dentro do método que a sua mãe te ensinou, você criou o seu submétodo. Isso! Ótimo. E aí funcionou. A parada é cada um ficar tranquilo, entendeu? E não chorar o tempo inteiro. Quando você tá chorando o tempo inteiro porque não consegue se resolver, é porque você realmente ainda tem o problema, né? Depois que você resolve, pronto, não muda. O time tá ganhando, né? Então deixa ele ali. É legal ouvir esses relatos pra desmistificar isso, né? Porque muita gente me fala, Henrique, eu quero ser freelancer, mas só de pensar em abrir empresa, controlar a caixa, ficar cobrando pagamento de cliente, né? Porque criativo em agência, né? Fica escondido, né? Ele lida muito pouco com o cliente, né? Se tu vai ser freelancer, tu tem que atender o cliente, tu tem que fazer o trabalho e tu tem que também gerenciar a porra toda, né? É legal ouvir esses relatos pra quem tá ouvindo a gente. Não, ó, é possível, né? Faz um livro caixa, ou usa um aplicativo, usa uma planilha de Excel, como é o meu caso. Eu organizo tudo numa planilha de Excel. Vai testando, né? Vai testando. Também, vai testar. Você falou do abrir empresa e tal. Gente, hoje tem uma coisa chamada empresa de contabilidade online. Você entra, eles abrem a empresa pra você só paga, cara. Antes era muito mais dor de cabeça, fala sério. Hoje é muito mais simples. Eu contabilizei. Eu vou mudar a minha definição burocrática jurídica em breve. E aí eu vou contratá-los, sabe? Porque antes eu tava, com contador, essa coisa normal e tradicional. Eu acho que vai valer muito mais a pena pra mim, porque o meu negócio também funciona com uma empresa dessas. Tem negócios que são muito complexos e eu até entendo não querer arriscar e botar toda a contabilidade da empresa com um tipo de empresa dessas. Mas, assim, sei lá, para um pequeno negócio, como acho que é o nosso aqui, super serve. Eu já tenho colegas que E os valores são bem mais acessíveis, né? Total. Porque essa é a grande dificuldade de você ser autônomo, né? Você ter o seu próprio negócio. É muito custoso aqui no Brasil você ter uma empresa. Então, se você já consegue diminuir um pouco o investimento que você vai ter que fazer, e mensalmente, cara, se não me engano, nessa contabilizei R$150 por mês pra você, pagar a anuidade. Aí vem tudo bonitinho no final do ano, no final do ciclo, pra você fazer o seu imposto de renda, sabe? É bem tranquilo. E outra coisa que eu também ouvi, quem fala isso pra mim é meu namorado em breve, esposo. Ele fala, não tenha medo de crescer. E isso é uma parada que ecoa na minha cabeça, assim. Eu tenho muita resistência em tomar mais um passo, sei lá. E ficar maior. E ficar maior ou, assumir, nossa, agora eu vou ter uma empresa com uma parte de contabilidade que foge ao meu alcance, né? Vou terceirizar pra uma contabilizei da vida. E eu admito que eu fico, assim, sondando essa ideia. E aí teve um belo dia que ele falou assim, cara, você precisa disso, não precisa? Eu, sim. Então por que você tá com medo? Eu falei, não, porque empresa, né, sabe, aquela coisa, eu vou estar terceirizando, eu vou ter que cobrar mais um funcionário. Aí ele, cara, você tá se justificando à toa, porque é isso que acontece quando você manda bem no seu negócio, você gosta do que faz e enriquece. Investe, vai. É o medinho de fugir do controle um pouco, assim, Carol? E também de dar coisa, você ser muito gente grande. É uma coisa ficar muito grande, assim. É uma síndrome de Peter Pan que bate, assim, ai meu Deus. Vamos aplicar um conceito aí do budismo, nada é permanente, Carol. Vai lá, testa, se não der certo, volta. Mas é legal esse negócio. E eu contabilizei aí pra quem tiver interesse. Acho que só funciona no Rio de Janeiro e São Paulo, porque eu dei uma olhada, esses dias alguém comentou isso no Facebook. Alguns serviços. Eu sei que eu fui procurar e Porto Alegre eles não atendem ainda. Talvez mais pra frente. Mas também tem outras. Tem uma tal de Agilize. Eu fiz um material pra uma que eu acho que é do Rio Grande do Sul, chama Triple A. Uma outra coisa, eu tava me lembrando, a primeira vez que eu fui trabalhar como freelancer, denunciando a idade já, que faz 10 anos já, e não deu certo, né, porque eu fiz um acordo meio cagado com os caras lá, né, trabalhava lá, eu era interno, marketing interno dos caras, e eu falei, eu quero trabalhar em casa e tal, quero atender vocês como freelancer, e aí eu posso também pegar outros clientes e tal, não faz muito sentido eu me deslocar até aqui, era longe da empresa e tal, e vai ser economia pra vocês e tal, fiz lá um acordo com eles, mandei uma proposta, aceitaram a proposta e fui trabalhar em casa. Só que na verdade o acordo foi meio mal feito, assim, né? Eu prometi coisas demais. Naquela época eu era muito jovem, não conhecia a minha produtividade, não conhecia a técnica Pomodoro, né? Não sabia quanto tempo demorava pra fazer as coisas, quantos Pomodoros, né? Cara, fiz um negócio muito ruim e trabalhei pra eles lá e aí eu tive que abrir mão do cliente porque eu não tava engessado com eles, tava sendo sobrecarregado e tal, foi um acordo mal feito, foi uma investida como freelancer mal sucedida, digamos assim. Eles me passavam demanda demais e eu naquela época prometi que faria as coisas que eles me pedissem e aí eu não tinha tempo, eu passava o dia inteiro trabalhando só pra eles.
eles, né? E aquele dinheiro que eles me pagavam era muito limitado, né? Dava pro meu custo de vida, mas eu não tinha como crescer, como ter mais qualidade de vida, né? Não tinha como correr atrás de cliente, eu ficava atendendo eles o dia inteiro. Até fui lá conversar com eles, não, Henrique, a gente quer cancelar o negócio, mas vamos cancelar numa boa. Eu também já tava desgastado do negócio, eu não queria mais trabalhar com eles. E depois eles vieram a ser meus clientes na agência que eu abri aqui em Porto Alegre e tal. Mas eu tô falando isso porque já faz tempo pra caramba, e eu lembro que naquela época, tu falar que tu trabalhava em casa era meio que tu tava... eles te olhavam, as pessoas no geral, né? Família, amigos, desconhecidos, né? Quando tu falava eventualmente com alguém, trabalhar em casa, esse cara tá fugindo da luta, né? Vocês sentem hoje ainda algum tipo de desconforto, assim? Tipo, Carol, tu tá lá, o namorado te levou pra conhecer uma tia que fazia tempo que não aparecia, uma senhora lá de 65 anos, e aí ela te pergunta o que tu faz, tu diz, não, eu sou tradutora. Ah, tu trabalha numa empresa de tradução e tu, não, eu trabalho em casa. Rola um desconforto pra falar isso, Carol? Olha, antes rolava, mas agora eu tenho uma estratégia. Quando a pessoa fala, o que você faz? Eu falei, eu sou tradutora aonde? Eu tenho a minha própria empresa de tradução. Eu faço a mesma coisa. Entendeu? Aí a pessoa já pensa, meu Deus, ela é dona de uma empresa de tradução. Mal sabe a pessoa que sou eu e eu mesma no meu cantinho. Mas é isso, sabe? É jogar com as palavras. É a forma como você se apresenta e como você se vende, né? Querendo ou não, você tá se vendendo. Mesmo que seja pra tia avó do teu parceiro ou parceira. Eu faço a mesma coisa, porque, eu tenho minha própria empresa de conteúdo, aí as pessoas ficam, nossa, que deu super certo, hein? Quando você aparenta a parada, as pessoas acreditam em você também. E aí você começa a acreditar em que você é capaz, e aí meio que isso tudo vai se retroalimentando, saca? Às vezes as pessoas me perguntam, mas daí tem um escritório. Eu falo, não, eu posso trabalhar pela internet, então eu trabalho em qualquer lugar. Eu trabalho em casa, às vezes eu vou no cliente, já dá aquela coworking, café, e aí parece, nossa, incrível. As pessoas ficam, uau, que legal, eu queria fazer isso. E a galera já entende como uma modernidade hoje em dia, eu acho, né? Já é uma coisa que não é tão... Eu me lembro que na época que a gente abriu a Santo Cristo, né? A agência de comunicação que eu tinha aqui, a gente começou no meu JK, trabalhando lá. E a gente queria, porque queria ter um lugar nosso, né? Claro, até pra sair da minha casa, né? Ter um lugar legal ali, com a cultura da empresa mesmo, sem o ranço de estar na casa de alguém, né? E ter todo esse inconveniente. E a gente queria muito, né? E eu lembro que eu falei pra minha família assim, não, a gente vai alugar um espaço. Eles olharam assim, mas você pode trabalhar de casa, por que vocês vão bancar esse custo do aluguel e tal? Eu pensei, caralho, as coisas andaram mudando por aqui. Hoje em dia, essa visão já é um pouco diferente. Se você falar que trabalha em casa, eu acho que pela quantidade de pessoas que passaram a trabalhar em casa, tu já está começando a ser socialmente aceito como algo de esforço, sabe? Tipo, ele trabalha em casa, porque eu acho que tem mais gente fazendo. Então tem mais gente reclamando que é difícil, que são outras dificuldades, não tem trânsito, mas tem, enfim, gerenciar a família, gerenciar sua preguiça e outros obstáculos, né? Outros problemas. Justamente esse era o ponto que eu queria trazer, né? Pra ver se já tá se desmistificando um pouco isso, né? E eu acredito que sim, né? Muita coisa daquela época já mudou pra cá, né? Agora, revolucionando, né? As agências de propaganda, inclusive, estão se reinventando. É curioso como parece que o mercado das agências de propaganda tá ruindo, assim, né? O modelo atual tá completamente ultrapassado, né? Eu não sei pra onde é que as agências vão, mas vai ter que achar um outro modelo. Justamente, eu tenho lido aí na internet, tipo, que tem grandes bambambãs das agências de propaganda aí que estão vendendo suas participações e estão saindo do mercado. Tu vai abrir outra agência? Não. Vou criar um aplicativo, vou não sei o quê. Os próprios talentos, né? Estão saindo de dentro da agência porque é um ambiente tóxico, né? Na maioria das vezes. E estão indo trabalhar sozinho, né? De forma independente e tal. Ou estão migrando pra startups, né? Estão indo pra um lugar onde tu não tem que trabalhar, não tem que fazer um pacto com o diabo, né? E também tem a questão das coisas que tu noticia muito lá no Adoro Home Office, né, Márcia? Que é a questão das empresas que já começam a dar um diazinho por semana pros funcionários trabalharem em casa. Exatamente, eu ia chegar aí. Exatamente, eu acho que isso tem ajudado muito nessa popularização e nesse lance das pessoas não enxergarem mais com uma cara tão feia, né? Não é só quem é profissional independente que pode fazer home office. As empresas estão apostando cada vez mais nisso, estão flexibilizando, dando um dia, 2. Então, isso vai ficando mais natural, né? Tenho meu emprego formal, mas eu posso trabalhar um dia de casa. Esse movimento vai ajudar a ter uma geração nova que vai estar muito mais acostumada, de filhos aí que estão mais acostumados com pais que um pouco trabalham em casa, um pouco trabalham no escritório, um pouco estão na empresa, um pouco estão viajando, assim, isso acho que vai ficar mais natural mais pra frente. E como é que tu vê, falando um pouco dessas empresas aí, Márcia, tu vê que elas estão realmente abertas, elas estão entendendo que a galera consegue trabalhar de casa ou... Quem foi? Não foi a Dell que mandou as pessoas voltarem? Foi a IBM, o Yahoo também, né? O
o Yahoo, é verdade. chamou as pessoas de volta e tal. Quando a IBM chamou as pessoas de volta, muitos artigos, assim, repercutiram isso, de que, pô, o Yahoo também chamou as pessoas de volta e não resolveu nada. Não melhorou, não saiu do buraco. Então, não é isso. Ao mesmo tempo que a IBM chama as pessoas de volta, a gente tem, sei lá, 3, 4 startups gigantes de São Francisco acabando com o escritório, porque as pessoas trabalham em qualquer lugar. Especialmente essas empresas mais modernas, eu vejo que investem nessa estruturação remota, que é para poder garantir que vai ter mão de obra em qualquer lugar, não vai ficar preso. Porque se você resolve, eu não pensei em trabalho remoto, mas agora eu tô precisando contratar um tradutor, por exemplo, e eu não tenho nada resolvido na minha empresa, é muito mais difícil. Só posso contratar um tradutor que trabalha aqui na minha cidade, que mora aqui perto. Então, acho que as empresas que estão olhando para frente, que querem crescer e que querem ter essa possibilidade, precisam já organizar uma estrutura remota. E isso começa dando um dia pro funcionário que tá lá no escritório e tal. Eu tenho um parceiro lá do Adoro que ele trabalha com isso, implementando o home office nas empresas, e ele tem me contado coisas bem legais, assim, de empresas aqui do Brasil e cases que vão rolar aí mais pra frente, que estão apostando nisso. Então, eu acho que estamos numa boa onda, assim, para o trabalho remoto e o home office. Isso que tu falou me lembrou, se eu não me engano, é Automatic, né? Uma empresa lá dos Estados Unidos. Isso, é do WordPress. Exato, né? Eles fecharam Exato. o escritório, né? Exatamente, fecharam porque as pessoas não iam. É, e tem também como é que é aquela empresa do Basecamp, né? Que antigamente se chamava 37 Signals, que os caras escreveram vários livros, e um é o Remote, se eu não me engano, que tá na minha lista há anos. Espero que agora, em 2018, eu consiga ler esse livro antes que ele fique defasado e tudo já seja comum o que tá ali, né? Mas eles são os caras bem à frente do tempo, assim, os caras são vanguardistas e já escreviam sobre isso há muito tempo, né? E, inclusive agora tem se eu não me engano, eu escutei um conceito que chama Remote First, que os caras acho que eles aplicam muito isso no Vale do Silício. Legal. É tipo assim, primeiro tu estrutura a empresa... Trabalhar remoto. Remoto, é. Não importa se tu tá no Brasil, tá criando uma startup, ou se tu é um freelancer e tu precisa de alguém pra montar tua equipe, pra trabalhar com parceiro com mais freelancers, né? Parceria com mais freelancers. Não interessa se esse cara tá no Brasil, se esse cara tá nos Estados Unidos, se esse cara tá na África, se esse cara tá na Austrália. Tu tem que ir atrás dos melhores parceiros, né? Independente da localização. Então esse conceito, ele vem mais ou menos a esse encontro, assim, de pegar e, olha, cara, primeiro estrutura a tua empresa remotamente. Ah, legal. Agora depois, se for necessário, não tá precisando ter um ambiente pra, de repente, só se unir pra desenvolver mais aquela proximidade de cultura de empresa, pra criar uma coisa até no imaginário dos funcionários, né? Eu acho que é interessante, não, esse aqui é o nosso lugar, nós pertencemos a esse lugar nos representa. Mas isso é uma coisa que é um luxo. Tu tá abrindo um negócio, não precisa sair bancando um aluguel exorbitante que de repente vai comprometer as operações do teu business, né? É uma coisa bacana. E esse Remote First, eu vou ver se eu acho alguma coisa que embase melhor isso, que explique melhor pra galera. Quem tiver interesse, daí já fica o link aqui na descrição. Eu queria saber mais uma coisa aqui, trazendo a conversa de volta, né, pro negócio do home office, né? A Carol mora com os coroas, né, Carol? E antes da gente começar a gravar em off, tu falou ali no Skype, tu falou assim, eu só vou avisar o pessoal aqui que eu tô gravando. Como é que é trabalhar em casa com a família por perto, assim? Sofre muitas distrações, interrupções, tipo, Carol, dá uma volta com o dog lá fora, tira o lixo. Acontece muito ou não? Não, olha, eu acho que a forma como eu me comportei em relação ao meu trabalho dentro de casa desde o início foi muito determinante para definir o tom que essa relação dentro de casa teria. Porque, por exemplo, meu pai também é autônomo, meu pai é corretor de imóveis, ele trabalha muitas vezes dentro de casa, só que o meu pai, ele não tem um comportamento muito padronizado, ele não criou uma rotina muito clara para ele. Logo, nós que estamos de fora do trabalho dele, a gente não consegue enxergar quando ele tá trabalhando e quando ele não tá. E aí a gente acaba atrapalhando ele sem perceber, né? Eu penso, pai, mas você tá trabalhando aí na sala, você não vê TV na sala? Entendeu? É tipo isso. Por isso que eu cheguei e falei alto aqui. Foi mal se eu tô te atrapalhando. Mas eu criei, assim, desde o início eu criei um canto meu pra trabalhar. E quando eu tô sentada ali, tipo, se for me chamar, seja algo muito importante, muito urgente. Então, assim, eu criei a rotina dentro de casa, estabelecendo aos poucos, né? Isso também é com o passar do tempo. E é muito legal, porque eu brinco que eu faço vovó office, não home office. Porque a minha avó que mora também junto com a gente, a casa, na verdade, é dela, né? A casa foi meu
avô, onde eu moro, foi meu avô que construiu. Já faleceu, então minha avó é a grande matriarca da família. E minha avó é aposentada atualmente, já trabalhou muito fora de casa, professora e tal. E ela é a minha principal companhia, porque somos nós duas que ficamos em casa a maior parte do tempo. E é muito legal ver, porque a minha diferença de idade pra ela é de 50 anos. E ela entende muito bem o meu trabalho. É claro que às vezes rola um rádio super alto e eu fico pensando, caramba, o que tá acontecendo? Mas assim, cabe a mim também chegar com jeito e falar, olha, diminui só um pouquinho. Ou, ó, vou botar aqui o fone. Então se você precisar de mim, você me cutuca, porque eu não vou te ouvir. Então ela já entendeu que eu tô botando fone porque ela botou algum som muito alto, sabe? Então assim, aos poucos, sutilmente, você vai dando dicas. Ou não, se você faz o tipo mais estressado, você pode quebrar pau com todo mundo o tempo inteiro. Só que eu acho que vai ser um pouco mais desgastante pra todos os lados. E aí, assim, isso é a partir do momento que você se define enquanto um profissional autônomo, dono do seu próprio negócio, você tem que fazer um esforço de educar tanto os seus clientes, quanto a si mesmo, quanto as pessoas que moram e convivem com você. E esse é um esforço contínuo. Porque tem momentos da vida que, cara, vai calhar de no dia que eu tenho que entregar um projeto, bate alguém e precisa da minha atenção. Sei lá, minha avó hoje, ela se locomove com um pouco mais de dificuldade. Então tem coisas que eu sei que sou eu que vou ter que ir lá resolver, porque senão ela não vai conseguir chegar a tempo na porta, aquela coisa toda, né? Então, assim, hoje eu também opero dentro de uma frequência de trabalho que me permite algumas distrações. Mas não é sempre que isso acontece. E eu já vi isso de antemão. E assim, eu falo muito do meu trabalho aqui em casa. Logo, todo mundo sabe mais ou menos o que eu tô fazendo. Tipo, se eu vou começar um mês que eu falo, caramba, vou ter um mês direto no mesmo trabalho. Vai ser super estressante. Eu tô comentando pra extravasar, mas eu também tô comentando pra plantar a sementinha na cabeça de cada um daqui de casa, que tipo, ó, esse mês vai ser punk pra mim. Perturbem. Então acho que assim, são estratégias. Cada um, é claro, vive com pessoas diferentes, né? Com índoles e jeitos de ser diferente. Mas eu acho que assim, se você realmente assume essa máscara do homem e da mulher de negócios dentro da sua casa, facilita. Esse trâmite fica mais fácil. Tem a história de um cara que ele trabalhava em casa e ele era muito interrompido, né? E ele era tipo um executivo de uma multinacional, assim, ele podia trabalhar de casa. E aí ele era muito interrompido pela faxineira, pela esposa, pelos filhos, né? E ele, porra, como é que eu vou fazer pra eles entenderem que quando eu tô aqui sentado na mesa eu tô trabalhando? Ele passou a se vestir pra sair de casa e também ele criou um crachá pra ele. Quando ele tava com o crachá, não podia falar com ele. Aí, tipo, a pessoa vinha e ele só apontava o crachá. Não posso falar agora. E volta depois e tal. E diz que a brincadeira deu certo, sabe? O pessoal começou a respeitar e tal. Não, ele tá trabalhando, não vai ali, não incomoda. Isso aí é muito... a gente tem que mandar sinais pras pessoas, né? Que achei muito legal, muito válido e ilustra muito bem essa questão do teu pai, né? Que tu falou ali e tal. Ele tem um modo dele de trabalhar, mas o modo dele de trabalhar não envia sinais pras pessoas que, tipo, não, eu tô no meu modo de trabalho agora, né? Por favor, respeita, né? Aí fica difícil. É difícil. Já a Carol senta ali no computador dela e tal, e o pessoal já compreende mais a postura, né? É legal isso. E acho que super válido. E, Márcia, o que tu acha disso, Márcia? Tu mora sozinha, até onde eu sei, né? Eu moro sozinha. Eu acho muito mais fácil trabalhar em casa morando sozinha. Assim, não tem nem comparação. Porque quando eu venho pra casa dos meus pais, eu sinto muita dificuldade, assim. Eu não tenho esse traquejo aí que a Carol tem, que já sabe como lidar, né? Então eu já, e aí eu acabo me adaptando à rotina deles, assim, né? A minha mãe começa a trabalhar meio-dia, então eu raramente trabalho de manhã, enquanto eu tô por aqui. Que aí tem mais gente em casa, eu fico conversando, fico tal, e aí eu procuro, então, a hora que todo mundo sai, é a hora que eu trabalho, assim. Eu acho bem mais difícil. Não sei se eu ia conseguir render tanto, ou talvez fosse, mas ia ter que aprender melhor a controlar isso tudo, né? Eu lembro que da outra vez que eu tava aqui, eu fui participar de um live, e aí eu avisei, falei, vou fechar lá e tal, porque vou fazer um live, e ainda assim, tipo, sei lá, meu pai foi fazer alguma coisa e veio me avisar, né? E daí eu aqui falando, assim, e meu pai na porta do lado, meio que querendo falar um negócio, e eu só fazia sinal com a mão, tipo, porque eu não podia olhar, e falava, tipo, sai. Foi engraçado que antes da gente começar aqui também rolou isso. A minha avó subiu, abriu a porta do meu quarto, que eu tô gravando do meu quarto, e aí ela começou a falar, e eu fiz assim, apontei pro microfone, aí ela fez uma cara, tipo, ai meu Deus, começou a gravar, e assim, a gente tava no esquenta ainda, né, então nem tinha tanto problema, mas eu fiquei rindo, assim, tipo, ela, ai meu Deus, esqueci, aí saiu. Mas assim, essas coisas são engraçadas, né? Acontece. O que é estressante mesmo é quando você tá, tipo, já exausto. E aí sempre surge uma demanda da casa. E também é foda você não fazer, sabe? Quero entregar uma encomenda, sei lá, pro meu pai, do trabalho dele, ou da minha mãe.
Aí eu vou falar, não, diz que eu não tô Não em vou casa, receber. não posso receber, sabe? Há limites. Aí o correio bate bem na hora que você tem que entregar o trabalho. Isso me leva numa outra pergunta, né, Carol? Aproveitar que tu tá falando. Tu costuma fazer o horário comercial de trabalho? Costumo, porque eu funciono melhor manhã e tarde. Eu não funciono muito bem pra render traduzindo à noite. Claro que existem momentos de exceção. Eu gosto de acordar, tomar café com calma. Eu geralmente faço pilates 3 vezes na semana e 2 vezes na semana de manhã eu nado, porque tem um clube aqui perto de casa. E eu acordo cedo, assim, 7 horas eu tô de pé. Aí eu começo o meu dia mais cedo pra conseguir, sei lá, 9, 9 e meia tá na frente do computador. Aí o meu dia começa. E aí eu vou até umas 5, 6 horas. Até umas 4 traduzindo mesmo, 4, 5 horas, e depois eu fico mais uma horinha finalizando o que precisa, tipo, respondendo e-mail, já planejando o dia seguinte, tipo, coisas que eu preciso fazer. E aí acaba coincidindo com o horário comercial. Porém, eu trabalho hoje, a maioria dos meus clientes não é daqui do Brasil. Então eu também, às vezes, tenho que abrir exceção de trabalhar à noite pra atender os prazos que surgem, de repente, num cliente, sei lá, que tá a 4, 5 horas à frente da gente, sabe? Então tem que ter um pouco mais de flexibilidade, mas vale a pena. Por mim, tá valendo a pena. Até porque se eu tenho uma semana tranquila de trabalho, em que eu dormi bem, que eu trabalhei sem me sobrecarregar muito, eu consigo encaixar uma urgência ou outra fora desse horário, sabe? É porque existe um mito aí, né? A galera que tá com 20 anos, tá trabalhando em agência, tá querendo ser freelancer, eles ficam comentando entre eles, assim, tipo, ah, não, mas quando eu for trabalhar como freelancer, eu vou trabalhar de madrugada, porque eu rendo de madrugada. Só que, meu jovem, eu sinto te informar que se teus clientes, eles estão operando no horário comercial, às vezes eles querem um retorno no horário comercial também. Não adianta você tá dormindo o dia inteiro e trabalhando só à noite, né? Depende, eu não tenho um horário fixo, não. Depende da semana. Eu organizo a minha semana sempre na segunda-feira e aí eu vejo como é que tá de trabalho. Raramente trabalho de noite, de madrugada, a menos que tenha alguma coisa que tenha que encerrar ou que vai ter uma demanda muito grande. Eu descobri que eu não funciono por muitas horas a fio, sabe? Então, assim, eu rendo 2, 3 horas de manhã, eu preciso parar, vou fazer alguma coisa e tal, e aí eu volto de tarde, às vezes eu saio. Então a minha rotina, às vezes, ela é bem picada. Eu coloco várias coisas no meio, porque funciona. Eu gosto de ter um horário bem flexível. Tem algumas tarefas de alguns clientes que eu tenho fixo por dia, tipo, toda terça-feira eu atendo tal cliente, tal hora, porque tem mais gente envolvida no processo. Mas nos outros, eu acabo deixando bem flexível, assim. Então eu começo a trabalhar cedo, e aí paro às 11 pra ir na academia, volto, almoço, trabalho um pouco, aí no final da tarde eu paro pra ir no Pilates. Se eu preciso ainda fazer alguma coisa, eu retomo no final da tarde, assim. Então eu não tenho uma rotina muito longa de trabalho. Algumas vezes eu sinto que eu preciso. Assim, tem umas coisas mais difíceis pra produzir e tal, e aí eu organizo a minha semana pra eu ficar mais focada, mais fixa, assim. Eu gosto bastante dessa flexibilidade, assim. Isso é uma coisa que me traz uma sensação de liberdade, sabe? Eu tenho que trabalhar, eu sei que eu tenho que cumprir aquilo lá, mas, sei lá, o dia tá lindo e eu queria ir dar uma volta e tomar um café, e eu não tenho nenhuma pauta que vai apertar agora, assim. Eu me sinto bem feliz de parar tudo e falar, alguém quer tomar um café comigo? Vamos dar uma volta e tal. Eu acho que esse equilíbrio, assim, muito da minha felicidade de trabalhar em casa envolve isso, sabe? De não ter que ficar muito amarrado. Não ter a imposição, horários, né? A assim. imposição da pauta, né? Não, tu tá no teu horário de trabalho, tu tem que pelo menos fingir que tu tá trabalhando, né? Isso aí acaba na vida de freelancer, né? Numa agência tu ficar assim... É foda, né? Eu costumo sempre deixar minha pauta adiantada, por isso. Então eu nunca tô estourando, porque eu sei que, pode ser que eu vá estar num dia ruim, assim, eu não sei o que vai acontecer. Agora, em novembro, eu tava com muito trabalho, muito tal, e rolou que eu fiquei uns 3 dias que eu simplesmente não conseguia trabalhar. Teve um dia que era 3 da tarde, eu não conseguia mais produzir, eu falei, vou dormir. Eu peguei minhas coisas, fechei, dormi, porque eu não tava rendendo, sabe? E aí dá meio um pânico, né? Porque você pensa, meu Deus, eu preciso e não consigo produzir. E aí tudo aquilo que eu falo para as pessoas, não, é normal, daí você tira uma horinha, vai dar uma banda. Na verdade, quando acontece, dá um pânico.
Mas passa, e fica tudo bem. É uma coisa de tu não sentir culpa, né? Isso já aconteceu comigo também. Eu sou um cara que... Isso que vocês falaram é bem importante, assim, é a questão de cada um conhecer o seu horário onde tu é mais produtivo, né? Se é de manhã, se é de tarde. Se é de noite, meu jovem, tem que entender como é que tu consegue jogar com essa tua produtividade aí pra trabalhar à noite, mas também não deixar os clientes desamparados durante o dia, não perder as tuas oportunidades durante o dia, né? De repente tu não responde um e-mail ali num horário aceitável, eles podem passar pra outro profissional, né? Mas assim, essa questão que tu falou, Márcia, de tirar uma sonequinha, power nap, aquela, nossa, eu tô pra escrever um artigo, pra publicar um artigo até no aparelho elétrico sobre isso, porque eu acho uma questão super relevante e já aconteceu comigo, assim. Eu tô com a mania agora e tô achando super bom isso, não sei como que aconteceu, mas eu tô acordando, de fato, 6h30. Todo dia eu acordo às 6h30. Caraca! Mas assim, eu acordo, daí eu leio, daí eu tomo meu café, daí eu medito, faço tudo com calma, assim, sabe? Daí eu já tô trabalhando, eu percebo, caralho, são 9 da manhã, eu já trabalhei pra caralho. O dia rende, Dá né? uma sensação de vitória, assim, sabe? Já trabalhei pra caralho, são 9 da manhã, tem muito dia pra correr ainda. Só que aí, o que acontece? 1h da tarde, 2 horas, me bate um sono. E às vezes eu programei muita coisa pra fazer na tarde. E aí me bateu esse sono, assim, e me dá um remorso, me dá uma culpa. De, não posso dormir agora, eu tenho que resolver isso aqui. E às vezes eu, let it go, né? Vou lá, vou dormir mesmo. Às vezes boto até uma sériezinha, fico deitado ali, desopilo o negócio e apago. Porque às vezes também eu deito pra dormir e não consigo dormir. Porque eu fico pensando no trabalho. Tô cansado e não durmo. Então, boto uma sériezinha, durmo, relaxo ali, nem que seja meia hora, boto o despertador pra meia hora depois. Nossa, é revitalizante essa soneca aí. Hoje eu tenho uma certa dificuldade de fazer isso. Eu tô com dificuldade de desligar. Eu vou deitar, ainda mais agora, que é reta final. Eu até mencionei isso em off, né? Eu dirijo um bloco de carnaval com os amigos. Às vezes não é nem de trabalho em si, é trabalho relacionado ao bloco, né? Aí eu deito, mas o meu cérebro, eu consigo ouvir as engrenagens lá. E aí quando isso acontece, eu não durmo profundamente. A sensação que eu tenho é que eu passei o tempo todo de olho fechado apenas, entende? Eu odeio isso, porque eu acordo no dia seguinte bem baqueada. Mas é difícil desligar. Às vezes o que eu faço? Eu tomo um vinho, porque vinho me dá um sono, nossa, daqui a pouco eu vou dormir. Mas também não posso fazer isso sempre, né? Senão eu vou virar uma alcoólatra em potencial. Daqui a pouco começa a tomar um vinho pra resolver as pautas no meio do dia, assim. Mas olha só, pessoal, já agradeço a presença das senhoritas aqui e vamos pra rodada final, então, Carol. Aproveitar que tu tá falando, já pode amarrar o assunto, quiser dar mais algum toque aí pra galera que tá ouvindo a gente, do que tu considera importante pra trabalhar em casa, e pode deixar os teus links pro pessoal conhecer mais o teu trabalho aí. Beleza, então, o que eu acho mais importante pra você trabalhar em casa é você saber quem você é, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Saber como funciona o seu mercado ou o seu negócio. E saber que o seu trabalho é só uma parte da sua vida, não é a sua vida inteira. Porque em casa a gente acaba tendo essa dificuldade, né, de às vezes estabelecer os limites, e a sensação que eu tenho é que o trabalho se espalha por todo lado e toma conta da sua vida. Quando a gente diz que é muito bom sair do emprego tradicional e ser freelancer, e ser autônomo, é libertador até certo ponto, que você consiga estabelecer para si mesmo que a sua vida vai muito além do seu negócio, que você tem uma vida pessoal, que você tem vontade de ficar de bobeira sem fazer nada. Então, esse é o meu principal conselho. E aconselho para mim mesmo, porque eu também tenho uma super dificuldade de fazer isso acontecer no dia a dia, tipo, ir além do meu trabalho. E é isso, assim, me sigam, quem quiser, né, óbvio. Pode me seguir nas redes, o Pronoia, que é o meu blog sobre tradução, ele anda bem parado. A última vez que eu escrevi nele foi em outubro, mas é porque tá tendo muito trabalho, então a gente só agradece, fica feliz. Mas também tem a fanpage do Pronoia no Facebook, às vezes eu posto coisas interessantes lá, divulgo material de outros colegas também. E é isso, sou muito acessível, qualquer coisa é só mandar uma mensagem que eu respondo. Show de bola, valeu, Carol. E antes de passar a bola pra Márcia, eu quero só falar assim pro pessoal que tá querendo trabalhar em home office, tá querendo se transformar em freelancer, que pra mim um ponto importante é a questão de, usando um termo que a Carol usou, que eu achei fantástico, é proclamar. Te proclama mesmo como freelancer, te define. Não fica nessa, se saiu da empresa, tá de freela, mas vai com uma certa timidez, vai levando muito, deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho, assim. Eu não sei se isso é bom até pra tua cabeça, porque tu tá numa indefinição pra ti. Então não, veste mesmo
mesmo as calças, veste a camiseta, né? E encara isso mesmo. Não, agora eu vou ser freelancer. E vai lá, faz redes sociais, faz site, avisa os amigos que tu tá trabalhando com isso. Se souberem de alguém, tiver algum trabalho pra passar, já deixa o teu networking, a tua rede, né, de contatos ativa e faz o negócio como manda o figurino mesmo. Não fica tímido em relação a isso. Se tu assumiu pra ti, conta pro mundo, porque é assim que as coisas vão acontecer. Porque eu me lembro, assim, que tinha alguns momentos que eu ficava nessa também, de me proclamar como freelancer efetivamente ou não, e eu ficava meio tímido, e eu esperava que as coisas aparecessem muito ao acaso, ou que a aprovação pra isso viesse das pessoas. Tipo, tu tem condições pra fazer isso sozinho, por que tu não faz sozinho? Às vezes eu tenho a impressão que eu esperava por isso, que alguém viesse e me dissesse, tu tem condição de fazer isso sozinho. Só que eu aprendi a duras penas que isso tem que partir da gente. E quando as pessoas sentem que tu tá fazendo aquele negócio com força e com fé, elas entram junto na onda contigo e vão te indicar trabalho, vão ver que tu tá fazendo o negócio de um modo profissional. Então acho que vale muito a pena levar isso em consideração na hora que tu vai te proclamar freelancer. Faz com tudo e tenha fé, né? Porque se tu não tiver a fé ali, cara, se tu não acreditar, não tem como tu convencer os outros, né? Primeiro tu precisa estar convencido de que aquilo ali é um business sério e vai funcionar e tu vai fazer dar certo, né? Queria deixar essas palavrinhas aí. Vai lá, Márcia, tudo contigo, amarra o assunto aí. Muito bem, confiança é tudo, tem que sair entregando cartão, é isso aí. Eu adoro distribuir cartão hoje, no começo era bem difícil. Eu tive que aprender aí qual era o melhor momento de abordar as pessoas e entregar cartão. Hoje eu começo qualquer projeto, já faço cartão, que já vou dando pras pessoas. É engraçado isso fazendo. Aí. Eu tenho isso aí pra mim, é parte do pacote de iniciar um negócio. É site, redes sociais, cartão de visita e, se possível, um folder. E uma assinatura de e-mail. Então são essas 5 peças, assim, fundamentais pra startar o marketing, assim. Não, existe a empresa, a cara da empresa é isso, sabe? É bom, e aí tu consegue, enfim, divulgar entre os amigos, no bairro, e vai começando a montar isso. Acho que depois de tanta coisa que a gente falou, né, eu sempre reforço que eu sou uma entusiasta do home office, eu gosto muito, eu sou muito feliz trabalhando em casa. Eu acho que pra mim é o melhor modelo e às vezes até acabo sendo um pouco incisiva, assim. Eu tenho uns amigos que falam, tipo, não é tudo isso, cara. Eu acho que é importante ressaltar que, assim, o que a Carol já falou, mas eu acho que talvez seja o que é mais importante, que é entender como tu funciona. Acho que trabalhar por conta e trabalhar em casa é o maior exercício de autoconhecimento, assim, que você tem pra fazer, e você só vai descobrir as coisas testando, né? Embora a gente fale muito sobre as vantagens de trabalhar em casa, de ser um profissional independente, a pessoa tem que se aceitar que, se não deu, você tentou, foi ruim, você sofreu, né? Aquilo que a gente falou do livro Caixa, se tá te fazendo sofrer ainda, se não ficou bom pra você, acho que dá pra ficar de boas, assim, pra aceitar, tipo, não, eu quero voltar pro mercado, eu quero procurar uma coisa formal, uma coisa não exclui a outra. Eu, às vezes, sou muito incisiva, então queria reforçar isso só pra dizer que, pra mim, é muito legal, não necessariamente vai ser pra todo mundo. Então, tem que testar, tem que ver como funciona. Hoje tem muita coisa na internet, né? Tem o aparelho elétrico, tem o Adoro Home Office, tem mais gente vindo aí produzindo conteúdo sobre isso. E é importante também trocar ideia. Assim, é importante, se você não tiver amigos que façam home office, que trabalham nesse formato, na internet tem uma galera trabalhando assim, sempre disposta a conversar, a dar ideias. Eu acho que ajuda a gente a não se sentir muito sozinho nesse universo, assim. Acho que isso é fundamental. Então, qualquer dúvida, qualquer reclamação, é só me procurar nas redes sociais. Também sigam lá o Adoro Home Office. Se não quiserem se sentir sozinhos, tem um grupo também do Adoro Home Office, é só procurar lá no blog. Tem uma galera, acho que lá, que conversa todo dia, interage, dá dicas. E é isso, muito obrigada, Henrique, mais uma vez, pelo convite. Olha aí, que bonito. Valeu, Márcia, eu que agradeço. Muito obrigado, Márcia, muito obrigado, Carol. E esse, então, foi o episódio número 37 do podcast do blog Aparelho Elétrico. E esse papo continua lá nos comentários do blog. Quais são os desafios que você tem enfrentado no home office? Conta pra gente lá nos comentários do blog e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo relevante para todo mundo que trabalha de forma independente. Lembrando que depois da música de encerramento tem as comicidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então, fica aí. Interaja com a gente também nas redes. No Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico e no Twitter é @LigaOaparelho. E seja da Liga Oficial dos Apoiadores do Aparelho Elétrico. Colaborando com R$5 por mês, você tem acesso ao nosso grupo secreto no Facebook e outras regalias. Saiba mais em aparelhoelétrico.com/seja da Liga. Lembrando que todos os links citados neste episódio estão, como de costume, na descrição do post lá no blog do Aparelho Elétrico.
Feito! Então era isso, um abraço e adiós! Comprei uma cadeira boa, porque... Cadeira gamer, aquela dos sonhos. Não, ainda não. Ai, meu Deus. Eu. Ah, é a Márcia, né? Mas eu. Opa, Márcia? Caiu, eu não sei. E esse aí foi o nosso podcast. Número, não sei qual é, porque eu vou cortar essa parte também.